Olá, pessoal! Então, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o crescimento e decrescimento de funções. Vamos ver como utilizar a taxa de crescimento, ou seja, a derivada, para identificar onde uma função é crescente ou onde ela é decrescente. E o teorema que vai nos ajudar a ter esta relação entre onde a função é crescente e a sua taxa de crescimento vai partir do teorema do valor médio. Então, nós vamos começar relembrando a definição de funções crescentes e decrescentes. Então, se eu tenho uma função f definida de a em b, uma função real, e x1 e x2, valores quaisquer em a, nós vamos dizer que essa função f é crescente se para x1 e x2, tais que x1 menor que x2, nós vamos ter f avaliado em x1 menor que f avaliado em x2. E essa função ela vai ser dita decrescente se, quando x1 menor que x2, nós vamos ter f de x1 maior que f de x2. Isso para quaisquer x1 e x2 em A. Bom, aqui eu separei dois gráficos de duas funções. Então, notem que a função neste primeiro gráfico ela é uma função crescente. Se a gente for olhar a definição, nós considerarmos dois pontos x1 e x2 quaisquer, x1 menor do que x2, nós vamos ter que a f avaliada em x1 sempre vai ser menor do que a f avaliada em x2. Por isso que essa função, então, é dita crescente. Já essa função aqui do gráfico à direita, se nós considerarmos dois pontos x1 e x2, x1 menor do que x2, nós vamos ter que a f avaliada em x1 vai ser sempre maior do que a f avaliada em x2. Por isso, esta função ela tem um comportamento de função decrescente. Bom, no caso em que nós temos, ao invés de desigualdades estritas aqui, nós vamos ter o caso das funções não decrescentes e não crescentes. Então, vamos lá a essa definição. Então, nós vamos dizer que uma função ela vai ser não decrescente se para x1 menor do que x2, nós vamos ter f de x1 menor ou igual a f de x2. Aqui nós tivemos um errinho de digitação. E a função ela vai ser não crescente se para x1 menor do que x2, nós temos f de x1 maior ou igual a f de x2. Então, notem que a diferença, por exemplo, entre essa terceira opção, ou seja, a função ser não decrescente, para a primeira, onde a função é crescente, é somente de que aqui nós temos a desigualdade estrita e nessa terceira nós temos o menor ou igual. A mesma coisa acontece entre a segunda condição aqui, ou seja, uma função ser decrescente, então quer dizer que f de x1 é sempre maior do que f de x2, e no caso de não crescente, nós vamos ter a desigualdade como sendo f de x1 maior ou igual a x2. Então, vamos olhar para dois gráficos. Neste gráfico à esquerda, notem que nós temos uma função tal que para x menor ou igual a x1, ou até esse ponto aqui, nós vamos ter que a função ela tem um comportamento crescente, ou seja, se x1 menor que x2, a f de x1 vai ser menor do que a f de x2. Porém, para x maior, ou seja, para valores de x, onde que eu tenho a imagem sobre esta parte do gráfico, notem que a função f ela vai assumir um valor constante. Então, nós podemos dizer aqui que se x1 menor do que x2, para essa função aqui, a f de x1 vai ser sempre menor ou igual a f de x2. E essa igualdade vai ocorrer quando eu escolher x1 e x2, tais que a f de x1 vai ser igual a f de x2, ou seja, nessa região onde o gráfico da função é constante. Então, aqui nós temos um exemplo de uma função que é não decrescente, ok? Já no gráfico da direita, notem que se eu escolher dois pontos x1 e x2, nós vamos ter que f avaliado em x1 vai ser sempre maior ou igual do que f avaliado em x2.
Então, essa função, ela é não crescente. Vamos a um outro exemplo. Neste exemplo aqui, nós temos uma situação um pouquinho diferente dos anteriores. Por quê? Nos anteriores, nós tínhamos que a função ou era crescente ou decrescente, ou não crescente para todos os x do seu domínio. Já aqui não. Aqui nós temos, por exemplo, que esta função, para x menor do que x1, ela é uma função decrescente. Já para x maior do que x2, a função ela é crescente. Então, dependendo do local, do domínio dessa função onde eu considero os meus pontos, eu vou ter um comportamento distinto. E para x entre x1 e x2, a função ela vai ser constante. Então, se eu considerar x menor ou igual a x2, então a função f ela vai passar a ser não crescente. E se eu considerar que o meu x maior ou igual a x1, então a minha função f, ela vai ser uma função não decrescente, certo? Então, este intervalo para o x entre x1 e x2, ele vai se enquadrar tanto em função não crescente quanto em função não decrescente, ok? Bom, é importante frisar de que essas notações de crescente, decrescente, não decrescente e não crescente, elas podem variar de um livro para o outro. Porém, na nossa disciplina de cálculo 1, nós vamos adotar esta forma como está sendo apresentado aqui. Agora, então, vamos para o resultado que relaciona a derivada com as regiões de crescimento ou decrescimento. Então, nós temos o seguinte resultado. Uma função f, nós vamos supor que essa função é contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto AB, se f' de x maior que zero para todo x no intervalo AB, intervalo aberto, então f vai ser crescente nesse intervalo AB, só que o intervalo fechado. A segunda conclusão é de que se a derivada da f for menor que zero para todos os x no intervalo aberto AB, então a função f será decrescente no intervalo fechado AB. Antes da gente olhar para a demonstração desse resultado, vamos olhar um gráfico e tentar entender isso um pouquinho. O que quer dizer que a derivada de uma função é positiva? Isso quer dizer que a inclinação da reta tangente é positiva, certo? Então, se eu tenho aqui, o gráfico da f em vermelho, que é o gráfico de uma parábola, certo? Essa função, ela vai ser crescente para x menor ou igual a x1, e ela vai ser uma função decrescente para x maior ou igual a x1. Então, notem que nessa região onde a função é crescente, até x1, se olhar para a reta tangente num ponto, nós vamos perceber que a inclinação dessa reta tangente ela vai ter um ângulo entre 0 e 90 graus, ou seja, vai ser positiva, que é o que a gente está vendo aqui nesse resultado. Já para x maior ou igual a x1, se eu olhar para a reta tangente em qualquer ponto, né, dessa parte do domínio da minha função, nós vamos perceber de que a inclinação da reta tangente nesses pontos, ela vai ser um ângulo entre 90 e 180 graus. Então, neste caso, a tangente vai ser negativa. Ou seja, a derivada aqui vai ser negativa, ou seja, onde a função tem um comportamento de função decrescente, ok? Vamos mostrar isso, então, agora, né, matematicamente, e validar esse resultado para poder usar em seguida. Então, eu vou considerar dois pontos, x1 e x2 quaisquer, no intervalo AB fechado. E aí, nós queremos provar o quê? Na letra A, nós queremos provar de que se x1 menor do que x2, então a função avaliada em x1 vai ser menor do que x2, ou seja, a função é crescente.
Para provar isso, então, nós vamos usar o teorema do valor médio. Como x1 e x2 estão no intervalo AB e a função f, por hipótese, é contínua nesse intervalo fechado AB, então ela vai ser contínua no intervalo x1, x2 fechado também. F diferenciável em AB, então quer dizer que a função f também vai ser diferenciável no intervalo de x1 a x2. Então, a gente pode aplicar o teorema do valor médio, que me diz o quê? Que vai existir um C, agora no intervalo aberto de x1 a x2, tal que a função avaliada em x2 menos a função avaliada em x1 vai ser igual à derivada da função avaliada nesse ponto C, vezes x2 menos x1, certo? Bom, como por hipótese a derivada da função f é maior que zero para todos os x no intervalo AB, ou seja, consequentemente vai ser positiva para todos os c's que estiverem no intervalo x1, x2, então quer dizer que a f' de c é positiva. Da mesma forma, como nós temos x1 menor do que x2, isso quer dizer que x2 menos x1 é positivo. Então, este produto de f' de c vezes x2 menos x1 é positivo. Logo, f avaliado em x2 menos f avaliado em x1 também vai ser positivo, o que é equivalente a dizer que f de x1 menor que f de x2. Ou seja, eu mostrei que a minha função f é crescente, pois eu considerei x1 menor do que x2 e mostrei que f avaliado em x1 menor que f avaliado em x2. De maneira análoga, a gente prova o caso, né, da letra B, ou seja, se a derivada for negativa, então a função f vai ser decrescente no intervalo AB fechado. Importante frisar aqui de que este resultado só é válido se a derivada for positiva em um intervalo. Se for positiva somente em um ponto, eu não posso usar esse teorema, certo? Então, sempre tem que estar atento às condições do resultado que a gente está propondo ou está usando. Um segundo resultado, ele me diz o seguinte, que esse segundo resultado é para funções não crescentes e não decrescentes. Esse resultado me diz que se eu tenho uma função f contínua no intervalo AB e diferenciável no intervalo AB aberto, essas condições são iguais às do teorema anterior. E agora, o que a gente tem diferente aqui? Ao invés de ter estritamente a derivada positiva ou estritamente negativa, como nós tínhamos no teorema anterior, aqui agora nós temos que a f' de x maior ou igual a zero para todo x no intervalo AB. Então, se isso acontecer, então a minha função f vai ser não decrescente no intervalo AB fechado. E o segundo resultado é de que se a derivada da função f é menor ou igual a zero para todo x no intervalo AB aberto, então essa função f vai ser não crescente no intervalo AB fechado. Para demonstrar este resultado aqui, a demonstração é bem similar ao que a gente fez anteriormente. Então, eu só reescrevi aqui e vou chamar a atenção do fato que vai mudar. Então, após usar o teorema do valor médio, notem que f' de c agora, ao invés de ser estritamente positivo, vai ser maior ou igual a zero por hipótese. E x2 menos x1 também maior que zero, logo, este produto aqui vai ser maior ou igual a zero. Então, nós temos que f de x1 menor ou igual a f de x2, ou seja, a função f é não decrescente. Então, de maneira bem similar também, a gente mostra a letra B. Bom, antes da gente apresentar mais exemplos, eu quero chamar a atenção para o seguinte detalhe, de que as hipóteses deste teorema, elas são muito importantes. A gente não pode querer aplicar esse resultado sem as hipóteses serem válidas, ou seja, serem satisfeitas. Por exemplo, aqui eu estou com um contra-exemplo, quando a continuidade da minha função f falha no intervalo fechado. Então, notem, se eu tenho a função f definida no intervalo 0, 1 fechado, nos reais,
essa função f sendo uma função definida por partes, dada por x mais 1, quando x é maior ou igual a 0 e menor do que 1, e essa função é dada por 1 para x igual a 1. Então, notem que a derivada dessa função para x menor do que 1, ela vai ser igual a 1. 1 é maior do que 0 para todo x no intervalo 0, 1 aberto. Se a função f fosse contínua no intervalo AB fechado, nós poderíamos aplicar esse resultado e afirmar, então, de que a função f ela é crescente no intervalo 0, 1 fechado. Porém, isso não é verdade. Por quê? Porque a função f ela não é contínua no intervalo AB fechado. A gente não pode usar o teorema, certo? De fato, se a gente for olhar para o gráfico dessa função f, notem que a função ela é crescente no intervalo fechado em 0, aberto em 1, então nesse intervalo. Porém, se eu incluir o ponto 1, ela passa a não ser mais crescente, porque a função avaliada em 1 menor ou igual a qualquer valor que a função assuma no intervalo de 0 a 1, aberto, ok? Então, este exemplo mostra de que a hipótese de que a função tem que ser contínua no intervalo AB fechado é muito importante. A gente não pode deixá-la de lado. Então, vamos olhar alguns outros exemplos. Então, neste primeiro exemplo, eu vou considerar uma função f de x dada por x ao cubo menos 12x mais 1. E aí eu quero encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento desta função. Pelo resultado que a gente acabou de ver, então, a gente tem que encontrar a derivada dessa função, que no caso é 3x ao quadrado menos 12. Temos que agora avaliar, estudar o sinal dessa função e ver onde ela é maior ou igual a 0, onde ela é menor ou igual a 0, ou estritamente maior que 0 ou estritamente menor que 0. Então, para isso, a gente faz o estudo de sinal do polinômio de segundo grau. E aí, para isso, nós precisamos das raízes. As raízes, neste caso, são menos 2 e 2. E aí, nós sabemos que esta função, então, ela vai ser, né, a derivada vai ser positiva para x menor do que menos 2 e para x maior do que 2. E ela vai ser negativa, essa derivada, para x de menos 2 a 2. Então, como a função f é um polinômio, é uma função contínua para todos os reais, ela é diferenciável para todo o x real, então a gente pode aplicar o teorema que a gente acabou de ver. Ou seja, onde a derivada é positiva, a função vai ser crescente nesses intervalos, mas considerando esses intervalos fechados. Então, a função f é crescente no intervalo de menos infinito a menos 2, fechado em 2, menos 2, unido com o intervalo de 2 a mais infinito. Como a derivada é negativa, para x maior que menos 2 e menor que 2, então quer dizer que a função f é decrescente no intervalo fechado de menos 2 a 2. Se a gente for olhar para o gráfico da minha função f, notem que, de fato, né, a função é crescente até x igual a menos 2. Para x entre menos 2 e 2, a função é decrescente. Para x maior do que 2, a função é crescente. No segundo exemplo, agora, eu vou considerar a função f de x igual a x ao quadrado menos x dividido por 1 mais 3x quadrado. Novamente, quero encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, neste caso, como nós estamos lidando com uma função racional, nós temos que tomar cuidado para olhar o domínio dessa função. Neste caso, o denominador ele não vai zerar para qualquer valor de x, ou seja, o domínio dessa função vai ser todos os reais. Então, calculando a derivada, aqui nós temos que usar a regra do quociente para calcular essa derivada. Simplificando, né, fazendo o produto, simplificando, a gente chega em que a derivada é 3x² mais 2x menos 1, dividido por 1 mais 3x², tudo ao quadrado.
analisar os intervalos de crescimento e decrescimento, nós precisamos descobrir onde esta derivada é positiva e onde ela é negativa. Como este denominador aqui é um termo elevado ao quadrado, e ele não vai zerar, né? Para qualquer x que eu considere, isso nunca é zero, então nós vamos ter que esse denominador sempre é positivo. Então, o sinal da derivada, ele vai depender apenas do sinal do numerador. Logo, então eu tenho que analisar o comportamento, né, dessa função, ou seja, de 3x² mais 2x menos 1. Encontrei as raízes, que são menos 1 e 1/3. E aí, como é um polinômio do segundo grau, a gente sabe, né, como o coeficiente do x² é positivo, então isso quer dizer que para x maior do que menos 1 e menor do que 1/3, a função é negativa. Já para x menor do que menos 1 e maior do que 1/3, a derivada, f', então, vai ser positiva. Essa análise, ela foi feita para esse polinômio do segundo grau, mas como a gente já viu, ela vai ser válida para a derivada da função f também. Então, deste estudo de sinal, nós agora vamos juntar isso lá com o teorema que a gente acabou de ver. Como nós temos uma função racional, que envolve polinômios tanto no numerador e no denominador, essa função ela vai ser contínua, ela não zera no denominador, vai ser contínua em todos os reais, também é diferenciável em todos os reais. Então, podemos aplicar o teorema que a gente acabou de ver sem problemas. Então, como a derivada da f é positiva para x menor do que menos 1 e para x maior do que 1/3, isso quer dizer, então, que a função f é crescente no intervalo de menos infinito a menos 1, fechado em menos 1, unido com o intervalo fechado em 1/3 até mais infinito. E como a derivada é negativa para x maior do que menos 1 e x menor do que 1/3, então quer dizer que a função f é decrescente nesse intervalo, mas intervalo fechado. Ok? Então, notem que a gente olha para os pontos onde a derivada se anula para identificar a partir disso onde que a função é positiva e negativa, ou seja, a derivada, né? Então, agora, olhando para o gráfico dessa função, certo? Aqui também importante a gente olhar para os candidatos a assíntotas, né? Olhando para os limites no infinito, nós percebemos que y igual a 1/3 é uma assíntota horizontal, que nós vemos aqui no gráfico, que nós percebemos que para x menor ou igual a menos 1, a função é crescente, para x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1/3, a função é decrescente, e para x maior ou igual a 1/3, a função é crescente. No próximo exemplo, eu considero novamente, né, uma função racional, x² dividido por x² menos 1, porém agora o domínio dessa função não vai ser todos os reais, porque o denominador aqui ele se anula em menos 1 e 1. Então, o domínio vai ser os reais, excluindo esses pontos. Então, para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, novamente, calcula a derivada, e nós temos que essa derivada é menos 2x dividido por x² menos 1 ao quadrado. Novamente, como o denominador é um termo elevado ao quadrado, isso sempre vai ser maior que zero, exceto para x igual a 1 e menos 1, que é os pontos que não pertencem ao domínio da f. Então, para os demais pontos x, o quociente em questão aqui da f', o sinal desse quociente vai depender do numerador. E o numerador, menos 2x, é zero quando x é zero. Então, nós podemos, a partir disso, estudar o sinal da derivada. Então, o sinal da derivada vai ser, essa função vai ser positiva para x menor do que zero, excluindo o menos 1. E essa função vai ser negativa para x maior do que zero, excluindo o 1. Aqui nós temos que tomar cuidado
para não chegar e olhar aqui. Bom, a derivada é positiva para x menor do que zero, então isso quer dizer que a função é crescente no intervalo menos 1, 0. Cuidado com isso. Por quê? Porque a função f não está definida em menos 1. Então, não faz sentido a gente querer afirmar que a função é crescente ou decrescente, né, num dado ponto. Ou seja, num dado intervalo, incluindo aquele ponto. Então, a minha função f, ela vai ser crescente no intervalo de menos infinito até menos 1, aberto em menos 1, e vai ser também crescente no intervalo de menos 1 a 0, excluindo o menos 1 e incluindo o 0. E a função f vai ser decrescente para x maior ou igual a 0, exceto no ponto excluindo 1, né? Olhando para o gráfico dessa função, também, se nós olharmos para os limites da função f quando x tende a mais infinito e a menos infinito, nós percebemos que y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Bem como os pontos onde a função não está definida, ou seja, 1 e o menos 1, eles vão ser assíntotas verticais. Nós já vimos, né, como encontrar essas assíntotas em aulas anteriores. Então, olhando aqui para o gráfico da minha função, nós percebemos que, então, para x menor do que menos 1, a função é crescente. Para x entre menos 1 e 0, incluindo o 0, a função também é crescente. Já para x maior ou igual a 0 e menor do que 1, também a função é decrescente. Já para x maior do que 1, a função também é decrescente, ok? E um último exemplo, onde eu quero mostrar que para todo x maior ou igual a 0, e elevado a x é sempre maior do que x. Bom, para resolver este exemplo, nós vamos olhar de que e elevado a x maior do que x para todo x maior ou igual a 0 é equivalente a dizer que e elevado a x menos x maior do que 0 para qualquer x maior do que 0. Então, é coerente nós definirmos a minha função f de x como sendo e na x menos x. E notar também de que esta função f, quando x é igual a 0, essa função f assume o valor 1. Bom, agora eu vou olhar para a derivada dessa função. Quem é a derivada de e elevado a x menos x? Essa derivada é e elevado a x menos 1. Bom, e essa derivada, ela vai ser sempre maior que 0. Bom, por quê? Isso maior que 0 para x maior que 0. Pois e elevado a x é uma função crescente, né? Isso a gente já sabe, né? Lá da definição de funções. Então, é uma função crescente e em 0, essa função vale 1. Então, quando x é maior que 0, 1 menos 1 sempre vai ser maior do que 0. Ela é crescente no intervalo de 0 até mais infinito. O que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que a minha função f de x, dada por e na x menos 1, ela, para qualquer x maior ou igual a 0, ela sempre vai assumir um valor maior do que no ponto 0. No ponto 0, ela vale 1. Então, e elevado a x menos 1 sempre é maior ou igual a 1. 1 é maior do que 0, ou seja, eu estou provando de que e elevado a x menos x é sempre positivo. Ou seja, pelo que a gente viu inicialmente, isso quer dizer que e na x é sempre maior do que x para todo x maior ou igual a 0. Se nós olharmos para o gráfico, isso fica mais evidente, né? Nós temos aqui e elevado a x e temos aqui a função y igual a x. Percebemos de que e na x é sempre maior do que a função y igual a x para x maior do que 0. De maneira análoga, a gente pode mostrar de que e elevado a x é maior do que x quadrado dividido por 2 para todo x maior ou igual a 0. Este exemplo eu deixo como exercício para vocês mostrarem usando ideias análogas às que foram utilizadas aqui. E até a próxima aula.